Então, eu sou Vera Lúcia Mangili Silva, Vera Mangili, né? E eu sou a coordenadora do grupo de apoio ao luto Joias Devolvidas, no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Esses encontros acontecem aos sábados, às 17 horas, na sala 86. Esse grupo foi criado há 4 anos para atender as pessoas que chegam ao centro em busca de apoio, de consolo, de esclarecimentos, porque sofreram perdas muito dolorosas. Então elas vêm perdidas, sofridas, buscando alguma coisa que dê um sentido, que explique, que traga respostas para aquilo que elas estão vivendo no momento. Então são encaminhadas para esse trabalho. Outras pessoas chegam diretamente ao grupo porque são encaminhadas por pessoas que conhecem o nosso trabalho, ou porque viram no jornal do centro, né? Então, de uma maneira ou de outra, elas chegam até nós. Esse trabalho foi criado para acolher essas pessoas. E ele tem o objetivo, nesse acolhimento, de oferecer a esta pessoa os esclarecimentos, as orientações, o apoio e o amor que elas estão precisando nesse momento. Como isso é feito? A pessoa chega, geralmente ela está, né, num estado muito sofrido e ela tem muitas perguntas, ela quer saber muita coisa, ela está muito mal e a gente vai conversar, começar a perguntar para ela qual é a sua história, o que aconteceu. Se você quiser contar ao grupo, você pode contar, se não quiser, não precisa. Nós estamos aqui para quê? Para trocar experiências e orientações sobre essa situação que acontece na vida de todos nós. Não há necessidade de ser espírita, não precisa frequentar o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, não precisa de nada, é só chegar. Vir até aqui. Nós vamos ajudar no sentido de compreender, acolher, encaminhar para recursos que se façam necessários em cada caso. E a orientação espiritual, as respostas, os esclarecimentos. Essa orientação espiritual, ela é dentro da doutrina espírita, porque esse trabalho acontece numa casa espírita. Portanto, nós estamos aqui para oferecer uma doutrina, uma estrutura, um embasamento para que ela entenda esses fatos, esse sofrimento à luz da doutrina espírita. Mas isso não é feito no sentido de convencer a pessoa e muito menos de convertê-la. Não é necessário. Ela não precisa se tornar espírita para poder frequentar o nosso grupo. O que a gente vê é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas acabam encontrando na doutrina espírita aquilo que elas vieram buscar. E acabam se engajando, né, naquilo que elas começam a descobrir no centro espírita. E são descobertas maravilhosas, porque são descobertas com a convivência dentro de um centro, que vão esclarecer e muitas vezes derrubar preconceitos, mitos, fantasias do que é um centro espírita, né? E aí elas se encontram, e aí passam a participar naturalmente, por vontade própria, e começam um COEM, ou eu encaminho para trabalhos voluntários, né? Para um tratamento de passe, para um tratamento tratamento espiritual mesmo, e elas começam a encontrar aquilo que vai estar ajudando a fortalecê-las nesse momento. Então, é natural, é livremente, não é com nenhum objetivo de convencimento e de conversão. Ninguém converte ninguém, né?
Quanto ao grupo, ao trabalho da troca de experiências, o que a gente vê ali, né? Como é importante chegar num grupo trazendo toda a minha dor, toda a minha fragilidade, eu estou no fundo do poço e não vejo luz nenhuma. E aí eu começo a ouvir histórias dos outros participantes que passaram e estão passando pelo que está acontecendo comigo. E esses outros participantes, além de contar a sua própria história, de dizer, olha, é assim que acontece, é assim que a gente vai passando por isso, eles também são muito amorosos, né? Porque a dor desperta, né? Tudo isso, né? A solidariedade, a compaixão, a empatia. Então, é um apoio, assim, muito fraterno. Olha, eu sei o que você está vivendo agora, porque eu já estive aí. E olha, e foi acontecendo assim comigo e agora eu estou nesse momento. A dor ainda existe, mas eu estou vivendo, né? Então, essa experiência de vida prática mesmo, real, né? Vai além de qualquer teoria e qualquer conselho, né? Isso ajuda, mais do que qualquer conselho, né? E elas encontram no grupo uma coisa muito importante nessa troca toda, que todos enfatizam muito isso. Elas encontram no grupo o momento e o espaço em que elas podem falar. Elas podem pôr para fora. Por quê? Quais são as queixas mais frequentes? Chega um momento no luto que as pessoas, os outros, retomam a vida. Passou. Cada um retomou sua vida, né? Os amigos, os primos, os colegas de trabalho, os colegas daquele que se foi, que partiu. Todo mundo vai retomando a sua vida. E aí vem a solidão dessa mãe, por exemplo, né? Que agora é ela, a vida continuou, mas ela está ali ainda, sem conseguir viver daquele jeito. É aquela esposa que ficou sem o marido. Os amigos todos, os familiares retomam a vida, mas ela está ali sem o marido. É aquele marido que perdeu a esposa. É aquele filho que perdeu a mãe, né? Então os outros começam a retomar a vida. E aí vem uma sensação de solidão. E aí vem aquela coisa de eu não posso mais falar, eu falo demais, e algumas pessoas acham que eu estou muito repetitiva, que eu só falo nisso. Parece que as pessoas vão perdendo a paciência de eu me ouvir falar. Será que eu estou falando demais? Né? E aqui eu posso falar, né? Outras vezes as pessoas não sabem como reagir a essa fala, a essa dor. Então eu quero contar o que eu estou passando, e aí as pessoas com boas intenções, querendo ajudar, lógico, mas não sabem a dimensão da dor dentro de mim. E dão respostas que me doem mais ainda. Né? Então é uma pessoa que fica ali presa na sua dor e não sabe como retomar a vida. Não dá para retomar a vida, porque quando acontece uma dor muito grande, uma partida tão dolorosa de uma pessoa que está, né, vivendo ali com a gente, que faz parte da gente, a vida não vai ser mais a mesma. A vida que eu tinha até aquele momento acabou. Agora eu tenho que retomar a vida de outra maneira. Como? Né? Então, fica muito difícil encontrar tudo isso, essas respostas todas, tudo isso. E ali nessa troca de experiência, isso vai aflorando, vai surgindo como cada um faz. Né? E vão entendendo também que o sofrimento, ele é sagrado. Ele é sagrado, mas um sofrimento que constrói, não aquele que destrói. Então elas têm que entender, elas vão entendendo que o sofrimento não tem que se livrar do sofrimento. Ninguém vai superar e se livrar e viver como se, olha, né, já superei. Isso não existe. Elas vão aprendendo que o sofrer pode ser amoroso, né? Ele pode ser um sofrimento que constrói uma outra vida.
Então vamos aprender a evitar o sofrimento destrutivo, aquele que me destrói, que me adoece e, consequentemente, vai adoecer e destruir também os que estão comigo, os que precisam de mim ainda, os que me amam. Né? Quantas mães que pela partida de um filho deixam os outros órfãos também. Porque ela não consegue mais se ligar na vida e os outros filhos estão ali e ficam órfãos. Né? Então não precisa ser assim, vamos aprender a sofrer de uma maneira amorosa. A dor não tem como evitar, mas o sofrimento a gente aprende. A saudade vai existir sempre e vai pesar muito. Como eles dizem, vai piorar. Aquelas que já passaram há mais tempo dizem assim, olha, vai piorar, mas também a gente vai aprender a suportar. Porque a saudade é aquele sentimento, aquela ausência daquela pessoa tão querida, aquela ausência vai ficando cada vez mais presente. É uma ausência muito presente. Como viver com isso? Não é? Então, a gente vai conversando sobre isso e muitas coisas mais. Uma outra coisa muito importante que eles encontram muito alívio é na questão da raiva. Né? Num primeiro momento, as perguntas que afloram ali, sufocadas, por que Deus fez isso comigo? Eu aprendi que Deus é bom, todo mundo fala que Deus é bondade e amor. Como se Ele fez isso comigo? Como se Ele tirou meu filho, que estava tão saudável aos 19 anos de idade? Onde está a bondade de Deus? Por que comigo? Por que não com o outro? Então, são aquelas perguntas que só encontramos respostas lógicas na doutrina espírita, numa visão mais madura do que é Deus, do que é a vida. Nós tivemos um casal católico, atuante na Igreja Católica, e que viram a sua filha partir com 21 anos de idade. E aí ela conta que foi aí que ela percebeu, porque nunca tinha passado pela cabeça dela, que para morrer não se tem idade cronológica. Que ela achava que a vida era perfeita. Ela tinha uma família linda, marido, 2 filhas lindas, trabalhavam, estudavam, estava tudo muito bom, tudo muito perfeito, Deus era muito bom. E essa menina um dia partiu, sem avisar nada para ninguém, de repente. E ela disse, mas como? Ela é jovem, então a vida não é assim perfeita. Então quer dizer que um filho pode morrer antes de um pai. Sim, eu sempre vi isso acontecer, mas eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. A minha vida era perfeita, porque estava toda certinha como tinha que ser. E de repente a coisa virou de ponta cabeça. Minha filha mais nova, caçula, né? Foi embora. Como assim? Que Deus é esse? Então ela se sentiu completamente desamparada, não tinha mais a que se apegar. Aquilo que ela achava perfeito não existia. E agora? Então, como é que é agora, então? Mas isso não é só com ela que acontece, é com todos nós. Isso está dentro da gente, é a nossa reação. Então, ela começou a precisar entender a vida de outra maneira. E é assim que acontece com todos. Entender a vida de outra maneira. Então, essa raiva, né, como é que Deus fez isso comigo? E aí se sentindo muito culpadas porque estão com raiva de Deus, estão brigando com Deus, e brigar com Deus é pecado, e tem que aceitar os mistérios da vida, né? E aí os desígnios, que desígnios são esses, que Deus é esse, né? E aí a gente começa primeiro a dar permissão. A raiva é uma emoção, né? A raiva é uma emoção, você está brava, porque está doendo. Vamos entender a dor que a raiva passa. Né? Vamos
vamos entender o que acontece, vamos cuidar dessa dor, que aí a raiva passa. Não é pecado ficar com raiva nessa hora, é humano. Porque eu estou perdida, porque eu não sei mais, tudo o que eu acreditava ruiu. E o que eu faço agora? Né? Então vamos cuidar disso, que aí a raiva vai embora. E é assim que acontece na prática. É assim que acontece. A gente vê esse processo, eles passando por todas essas fases do luto, e a gente vê isso ir acontecendo para cada um deles, né? E aí nada como não tem outro recurso, a não ser a doutrina espírita. E como retomar a vida. Então a gente também vai orientando, encaminhando, entre eles também, os próprios ali, como retomar a vida, a rotina, as obrigações e depois como retomar as alegrias, os prazeres. Porque eles passam por uma fase, eles não, nós todos, né? Passamos por uma fase de culpa quando a gente está fazendo uma coisa gostosa em relação àquele ente querido que não está aqui. Principalmente as mães e pais, né? Como é que a gente pode estar se divertindo num momento gostoso, num momento feliz? Não posso. Minha filha não está aqui. Eu não posso ser feliz, a minha filha não está aqui. Então a gente também, esse é um outro ponto importante que aflora em todos ali, né? Então, também trabalhar isso e entender isso, ir aos poucos se libertando. Nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter alegrias. E vão percebendo que tem sim, né? Que tem sim. Mas como é que eu vou ser feliz sem meu filho, sem meu marido? Como? Vamos entender o que é ser feliz, né? Então a gente começa por aí também. Então são conversas muito ricas, muito ricas. Não fico lá dando palestra não, né? Todos estão ali para dizer e são pessoas que enriquecem muito tudo ali. E aí um vai ajudando o outro, né? A saudade, como eu disse, ela sempre existe. A dor também. Ninguém vai tirar essa dor daí. Não dá para tirar uma dor de uma pessoa que eu sinto tanta saudade, que viveu comigo. Então, essa dor, eu vou achar um lugarzinho para ela na minha vida, né? E ela vai comigo. Ela não vai conduzir a minha vida. Eu vou conduzir a minha vida com essa dor. Então, isso é quando eu faço as pazes com tudo isso, né? Então, é um sofrimento diferente da inconformação, da revolta, do desespero. É o sofrimento da saudade. Então, quando eu pergunto sobre chorar, né? Quando choram, quando tem recaída, né? Como se diz, né? A gente lembra aquilo. O sofrimento amoroso é aquele que vem da saudade, né? Do amor. As lágrimas da saudade são lágrimas do amor. Agora, as lágrimas da inconformação, do desespero, da revolta, essas são as lágrimas do orgulho, da nossa não aceitação, né? Então, nós temos que trabalhar isso também. Então, esses são alguns poucos aspectos que vão surgindo ali e que a gente vai trazendo e todo mundo conversando, e todo mundo se colocando e vão se sentindo à vontade porque sabe que todos ali sabem do que estão falando. Então não existe uma vergonha do que eu vou falar, o que eu vou falar é bobeira, ou é absurdo, ou é feio. Não, todos sabem. Isso cria entre eles um vínculo muito verdadeiro, né? E aí vem uma outra questão também do grupo. Não é necessário permanecer no grupo, não existe obrigatoriedade nem de tempo de permanência e nem de assiduidade. É livre, cada um vai quanto quer, pelo tempo que quer, que acha necessário, vai no seu tempo, não é, né, toda, tem que ser, né, não, vai na sua necessidade. Então, chega e vai conforme você se sente e você acha que precisa ou não, que quer continuar ou não. Então, nesses 4 anos, muitos chegaram e já foram. E mais um grupo
permaneceu, né? Nós temos um grupo ali que encontrou, né, um lugar ali. Então a gente fala que esse grupo é fixo, né? São pessoas que estão ali se enriquecendo e que enriquecem os outros também, mas não tem obrigatoriedade, né? Não tem não. Então a gente vai ficando, vai criando esse vínculo, os que vão chegando vão fazendo parte, os que vão embora se despedem bem no seu tempo. Então é um trabalho assim, de amor, né? De acolhimento mesmo, de acolhimento.